Boa noite, queridos irmãos. Hoje o nosso culto é um pouco diferente. Nós estamos aqui online, apenas não vamos ter o nosso culto presencial devido ao feriado. A grande ausência dos irmãos, decidimos fazer online para que todos pudessem participar aí de melhor forma, né? Mas eu estou aqui presente com alguns amigos meus, muito feliz, muito alegre pela presença deles e pela ajuda deles. Está gravando aqui essa mensagem para vocês. Hoje vai ser muito rápido, na verdade vai ser quase um devocional aqui que a gente vai fazer. Uma mensagem rápida para o seu coração, para a sua vida. A gente vai sair um pouquinho do tema da série que a gente tem feito em 1 Coríntios. Na verdade, hoje eu queria falar um pouquinho de algo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos tempos. Na verdade, nos últimos dias eu li esse livro aqui, Paz em Meio ao Caos, e eu queria compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração. Esse livro é do pastor Vitor, é um pastor muito sério da PIB Penha, e falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar algo rápido com vocês hoje. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 17. Nós vamos começar a partir do versículo 22. Então abra a sua Bíblia aí. Atos 16, eu falei 17, errei, 16. Atos capítulo 16, versículo 22. Para começar, eu queria compartilhar uma história que o próprio pastor compartilha no livro dele, a qual ele diz que vai ele e sua esposa tirar um tempo de férias, né? E nesse tempo de férias eles decidem ir para Paraty, ali no Rio de Janeiro. E já faz um tempo, ele comenta que já faz um tempo e que na época GPS era uma novidade, né? Ainda não era algo tão famoso e tão fácil como nós temos hoje no nosso celular, né? E nesse tempo ele foi atrás de um GPS, não conhecia a primeira vez a qual ele estava indo para Paraty, então ele vai, pega esse GPS emprestado, coloca lá no GPS e vai. E ele fala que até hoje ele costuma usar GPS, né? Então era uma prática mesmo dele, e aí ele vai, começa a andar. Quando ele está chegando no final, no trajeto final ali, começa uma estrada meio difícil, uma estrada onde a estrada ela começa a ficar de mão única, depois os buracos começam a aumentar, e aí ele começa a diminuir a velocidade, uns buracos muito grandes, e aí ele vai comentando que essa começa a virar uma estrada já de terra, e aí ele vai vendo, e ele começa a ficar preocupado, quando ele olha para o seu lado, é um barranco muito grande, e aí o pior passa pela cabeça deles, né? Então eles já começam a pensar, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Ele cita até, ele falou, acho que amanhã no jornal vai iniciar, 2 jovens morrem a caminho de Paraty. E aí essa mentalidade ruim dele, ele fala, vou ligar para o meu pai conhece, meu pai vai me ajudar. E quando ele pega o celular dele, ele vai ligar para o pai dele sem sinal. E aí aquela famosa frase, não há nada de ruim que não possa piorar. Né? E ele começa a ficar mal, e ele diz que começa a ficar tenso, o pescoço, seus ombros todos doloridos, ele começa a ficar tenso, e aí ele passa por uma ponte, onde ele vê do lado uma cachoeira, mas era uma ponte onde ele diz que era muito perigosa, e ele começa a ficar todo angustiado, até que enfim eles chegam na pousada. Quando eles chegam na pousada, a cara de assustado deles era tão grande que ele disse que todo mundo olhava para ele. Logo na recepção, o homem que recepcionou diz, parece que vocês vieram pela estrada real, não é mesmo? Viu o carro cheio de barro. Ele diz, estrada real? Essa estrada deveria ser chamada de infernal, olha isso. E ele começou a falar. E aí o cara olha para ele e fala assim, cara, essa estrada é a estrada mais bonita que a gente tem. É uma estrada com uma vista muito linda, com cachoeiras, é uma estrada incrível, cara. E ali ele entende que a pressão do momento, né, a situação ali foi tão grande, a tensão foi tão grande que ele não conseguiu nem curtir o trajeto. Ele fala que é um trajeto ali de mais ou menos 10 quilômetros, a qual ele fez em 1 hora. Então imagina a velocidade do carro, a tensão a qual eles estavam, né? Ele diz que ele não consegue nem mesmo curtir, não conseguiu curtir essa estrada que é tão bonita, né? Mas como assim, né? Como a gente pode entender, né? O que essa história tem a ver? Vamos ler a partir do 22? Vamos lá. Uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas.
Os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos também ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces das prisões foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, ele puxa uma espada para se matar quando houve um grito de Paulo: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. 32. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor, guia esse momento, que seja para a honra e glória do teu nome, que o Senhor possa usar, que o nosso coração esteja em solo fértil, que possa dar fruto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto é um texto conhecido, né? Creio que muitos conhecem. Esse texto ele fala muito ao meu coração toda vez que eu leio. Vamos entender? Paulo e Silas, eles estão na segunda viagem missionária de Paulo, e aí eles começam a pregar, e aí eles curam uma mulher, e aí a galera começa a julgar eles ali na cidade a qual eles estavam, e aí os magistrados, quem mandava ali, leva eles até uma praça pública. Aí eles ficam despidos, o texto vai dizer, né? E aí eles são açoitados, os caras começam a apanhar muito, apanhar com varas. Então imagina o nível de apanhar que os caras levou, era com vara, era nível muito, muito feio. Então eles apanharam muito, 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 e aí eles são levados até uma prisão. Quando eles são levados até essa prisão, eles vão, o texto vai dizer, para o cárcere interno. Mais ou menos o que eles estavam dizendo assim, eles foram levados para prisão de nível máximo, vamos dizer assim. Era o pior lugar, era como se ele estivesse dizendo assim: ó, vocês vão ficar aqui na cela fechada, vocês não têm como sair daqui, é para os piores prisioneiros. E aí eles ainda, dentro da prisão, eles ainda têm os seus pés amarrados a um tronco, ou seja, a gente vê até mesmo que quando o terremoto acontece, eles ainda ficam presos lá, eles não conseguem sair, mesmo que as portas tenham se aberto. Mas quando eles são levados à prisão, é interessante que os guardas, as pessoas dizem para o carcereiro: ei, não deixe com que eles fujam, coloque eles no pior, ali no mais preso que você conseguir deixar eles, e não deixe eles fugirem. E quando o carcereiro acorda com aquele terremoto, ele vê o que acontece, ele vê a cela se abrindo, ele diz: ei, eu vou me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar. Então eu prefiro dar desonra, eu não prefiro ter essa desonra deles me matarem, eu mesmo me suicido. Então ele chega num nível totalmente triste. E aí quando ele vai se matar, Paulo aparece gritando: ei, a gente está aqui, calma, está tudo bem, calma, não se mate ainda. E então Paulo é levado para fora junto com Silas, e ali eles têm uma conversa. Mas eu queria rapidamente trazer duas visões desse texto, para que a gente pudesse aplicar em nossas vidas. A primeira delas é como Paulo e Silas agiram, e depois a gente vai entender como um carcereiro agiu. Primeiramente, Paulo e Silas, eles estavam num contexto onde não era muito fácil pregar o evangelho. Mas é interessante que a dificuldade que eles estavam passando, a surra, vamos dizer, um português claro, que eles levaram, a prisão, não parou eles. Na verdade, não desanimou eles. Na verdade, a gente vai ver que isso
reacendeu uma chama e um desejo por Jesus a ponto deles orarem e cantarem onde eles estavam. Se a gente for ver em toda a história da igreja, desde a fundação da igreja até os dias de hoje, o tempo a qual a igreja mais se expandiu e os lugares onde a igreja mais se expandiu verdadeiramente, criando alicerces, foram na perseguição. Existe uma música a qual eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, não conseguiram parar a igreja. O Império Romano, quando crucifica Jesus, não conseguiu parar a obra que ele estava fazendo, não consegue parar o poder dele, não consegue limitá-lo, porque o nosso Deus, ele é muito mais poderoso. Quando a gente se apega a essas verdades, isso nos traz primeiramente um renovo. Mas é interessante que o contexto geral deles não era bom. Não era bom. Paulo e Silas, a gente vai ver que os missionários, não viviam vidas muitas vezes muito fáceis. Muito pelo contrário, eles eram perseguidos, viviam uma vida financeiramente não tão boa. A gente vai ver que Paulo, mesmo pregando o evangelho, ele ainda trabalhava montando tendas, porque ele não conseguia se sustentar, o ministério não sustentava ele. A gente vai ver que muitas vezes Paulo, Silas e tantos outros apóstolos, eles não passaram facilidades. Na verdade, a gente vai ver vários dos apóstolos até mesmo sendo crucificados de ponta cabeça, sendo açoitados. Então, a vida que eles levavam ali não era uma vida num contexto fácil. Mas é interessante que o que talvez para alguns ali ia olhar, ia dizer: meu Deus, eu estou preso, eu estou amarrado, isso aqui está me limitando, mas isso aqui está sendo um impedimento para mim, mas isso aqui está acabando comigo, isso aqui fisicamente está acabando comigo, psicologicamente está acabando comigo. Talvez o que isso poderia ser um resultado para muitas pessoas. Paulo e Silas, eles se apegam ao evangelho, eles se apegam a Cristo, eles falam assim: eu quero viver a minha maior e mais poderosa experiência com o Senhor. Eles viveram muitas experiências incríveis com o Senhor, mas imagina, você estar dentro de uma prisão e começar a tremer tudo, cara, e as portas se abrem, e Deus te dá a oportunidade de você ser liberto. Que baita experiência, que baita experiência. Mas isso acontece devido a um clamor e a uma entrega verdadeira que há entre Silas e Paulo. Eles, apesar das circunstâncias ruins, eles não deixaram se apegar e eles adoraram. Apesar das circunstâncias ruins, eles louvaram. Apesar das circunstâncias adversas que eles viveram, eles adoraram, eles oraram, eles louvaram, eles se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Sabe, isso me constrange muito, cara. Isso me constrange muito porque quantas vezes a gente não tem uma coisa tão besta e a gente acha que isso é motivo para a gente reclamar. Sabe, a gente já acha que isso é motivo suficiente para a gente olhar para Jesus e a gente falar: cara, você é insuficiente. Sabe quais são formas que nós declaramos a insuficiência de Cristo? Reclamando. A gente declara a insuficiência de Cristo quando a gente se entrega para o pecado. A gente declara a insuficiência de Cristo quando a gente não consegue ter uma vida grata e de adoração ao Senhor. Porque se você reclama de tudo, se nós estamos reclamando de tudo, é porque existe algo em nós que está olhando e está falando assim: isso é insuficiente. Então a gente está olhando para o Criador de todas as coisas, a gente está olhando para Jesus, falando: a sua salvação não é suficiente na minha vida. A sua salvação, aquilo que você me entregou na cruz, o perdão dos meus pecados não é suficiente. Sabe, a satisfação que eu posso encontrar em ti não é suficiente. Mas Paulo e Silas, eles têm um olhar a qual eles já não se prendem mais àquilo que é terreno, mas àquilo que é eterno. E agora eu queria partir para a segunda visão, para a visão, para a visão do carcereiro. Cara,
cara. O cara, ele simplesmente ele teve uma missão. Ele tinha uma, ele só não podia deixar os caras saírem dali. Os caras estavam presos na pior prisão, eles estavam amarrados num tronco. E aí os guardas dizem para ele: não deixa eles fugirem. Não deixa. Ele só tinha uma função: não deixar eles fugirem. O que aconteceu? Treme tudo, abrem-se as celas e os caras estão livres, teoricamente, né? Porque não há troncos, não há cadeias, não há cadeados a qual não possam ser abertos por Jesus, por Deus, sabe? Não existe ninguém, um cárcere, soldados, nada a qual pode ser maior do que o nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo e Silas, eles estão tranquilos, porque a situação atual deles, a prisão, o cárcere, não definia para onde eles iriam. Eles poderiam até mesmo morrer ali, mas isso não acabaria ali, porque eles tinham certeza para onde eles iriam. E essa é a visão a qual a gente quer ter, porque o carcereiro não tinha essa visão, ele não tinha essa esperança. Então quando tudo ao redor dele acaba, ele fala: então já era, eu tenho que me matar, porque o meu entorno não está legal. Mas então Paulo fala: ei, vem aqui. E aí ele fala assim: eu preciso de salvação, como eu posso ser salvo? É a pergunta que ele faz. Então Paulo e Silas diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Um parênteses rápido aqui. Geralmente algumas pessoas, algumas igrejas, alguns ministérios, sem uma crítica mais profunda, mas usam isso como uma profecia, para qualquer um. Meus irmãos, vamos entender o contexto. Isso aqui não é uma profecia para todos. Isso aqui é uma promessa apenas para o carcereiro e para a família dele. Mas eu olho para esse texto sempre com muita esperança. Eu queria convidar você a olhar com essa esperança. Não é uma profecia, não é certo de que isso vai acontecer com a sua família, mas comece a entender que isso pode acontecer com a sua família. Que o mesmo Deus que salvou você e te retirou daquele lamaçal, daquele mesmo Deus que me tirou do lamaçal, que me lavou, que me tirou daquela escravidão do pecado e me restaurou, Ele pode fazer isso com a sua família. Nós temos que olhar para isso com um olhar de esperança. Isso, de novo, não é uma profecia, infelizmente alguns usam isso de forma errada, mas isso eu creio que tem que gerar em nós uma esperança de que da mesma forma que o Senhor transformou a vida do carcereiro, o Senhor usou de uma adversidade para transformar a vida do carcereiro e para salvar a sua família, Ele também pode fazer isso conosco. Mas a grande pergunta é: será que nós também estamos dispostos a passar por essas adversidades e ser fiel nelas? É interessante porque, caminhando para o fim, muitas vezes quando nós damos de encontro com uma adversidade, geralmente leva tudo que a gente tem. Leva toda a nossa esperança, a nossa expectativa, muitas vezes a nossa força física, o nosso psicológico. E, meu irmão, talvez você esteja nesse momento. Sabe, geralmente a gente vem aqui, faz pregações tão legais, pregações às vezes um estudo mais aprofundado, às vezes um ânimo, às vezes a gente chega aqui, dá uma mensagem nova e é super legal, mas às vezes a gente está passando por uma adversidade e ninguém sabe. Talvez você esteja nesse contexto agora e eu quero falar com você que está nesse contexto. Talvez você está num contexto onde você está sufocado, talvez você está olhando sem expectativa, sem esperança para o futuro, talvez você está passando uma enfermidade, talvez você não está bem na sua faculdade, talvez os relacionamentos dentro da sua casa estão totalmente acabados, talvez o seu relacionamento conjugal está totalmente distante, talvez você só consegue olhar com uma esperança de divórcio para o seu casamento, talvez você olhe para os seus filhos e você não consegue ver esperança, talvez você olhe para os seus pais e você não vê amor, você vê abandono, talvez você está vivendo um contexto onde você se sente totalmente, talvez um órfão, abandonado diante de tudo isso. Talvez você está passando uma situação que tem levado tudo de
de ti, de mim, tem levado tudo. E quando nós estudamos a vida de Jó ali, é interessante que o tempo vai passando e Jó ele não desiste, né? Ele continua firme, ele tenta entender, Senhor, o que aconteceu, mas ele não amaldiçoa o Senhor, né? Só que Jó ele não sabe quando vai ser o fim. E talvez para você hoje, você olhe sem esperança e sem fim, você fala, cara, isso não vai acabar nunca. Talvez a pergunta que mais assola, as duas perguntas que mais assolem o seu coração hoje é, por que tem que acontecer comigo? Ou por que agora? Por quê? Ou talvez não vai ter fim e isso não acaba nunca. Quando eu vou ser feliz? Talvez é a pergunta que você faz hoje. E meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por que com você, eu não sei por que agora, e eu não sei quando vai acabar. Jesus, na verdade, ele não dá certeza de que vai acabar. Na verdade, ele dá certeza que você vai ter sofrimento. Ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições. Essa é a certeza que ele nos passa. Talvez você vai ter um sofrimento que vai durar uma semana ininterrupta ali de muito sofrimento. Talvez um mês. Talvez vai durar um ano. Talvez a depressão vai assolar o seu coração e ela vai tomar a sua vida, todo o seu contexto, e ela vai acabar com a sua perspectiva positiva de algo. Talvez isso vai durar um mês, um ano, talvez vai durar a sua vida inteira. Eu não consigo te dizer quando vai acabar. E talvez possa durar a sua vida inteira mesmo. Mas eu quero te fazer agora olhar para um lugar a qual tem que te dar esperança e expectativa. Jesus Cristo, ele diz que quando ele está se despedindo dos seus discípulos, ele diz que ele está indo para um lugar, né? Ele está indo para o céu e que ele preparou um lugar no céu para aqueles que creram, receberam e que vivem uma vida conforme a vontade dele. Ele guardou um lugar para aqueles que creram. E se você crê no Senhor Jesus, se você creu no Senhor Jesus e você fala, eu creio nele, eu confio nele, a minha vida está nas mãos dele, ei, existe um lugar para você no céu. Isso é uma certeza que ele dá para nós. E esse lugar é um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, um lugar onde será tudo perfeito e onde, acima de tudo, poderemos desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus. Talvez esse lugar que você tanto almeja aqui na terra não exista. Talvez a solidão vai te acompanhar por muito tempo. Talvez a tristeza vai te acompanhar por muito tempo. Talvez o sofrimento vai nos acompanhar por muito tempo. Mas a certeza de que eu vou morar num lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, o meu corpo será totalmente restaurado e o pecado não entrará. Isso me dá esperança e um novo olhar, uma perspectiva nova, onde eu posso desfrutar da presença gloriosa de Deus, onde o amor vai reinar, onde o pecado não vai entrar, onde o sofrimento, onde lágrimas de tristeza não vão entrar. Meu irmão, eu quero que você se apegue a essa certeza hoje e que nós possamos fazer, no meio da adversidade, como Paulo e Silas fizeram, oraram, cantaram, louvaram aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder pelos séculos dos séculos, independente do contexto. Que nós possamos nos apegar a isso. Para finalizar, nesse texto, na conclusão, ele diz que ele chega então em Paraty, e depois dessa conversa, eles vão nadar lá no mar, um dos mares mais calmos, cristalinos, lindos e maravilhosos que eles já foram. E ele fala que começa a nadar e ali uma sensação de relaxamento mesmo, né? De cheguei, agora está todo o descanso, todo o esforço valeu a pena. E o que a gente pode entender disso é que todo caminho, todo percurso vale a pena
quando eu sei para onde eu vou e eu sei onde eu vou descansar. Que a gente possa se apegar, principalmente, no nosso propósito e naquele lugar onde nós iremos descansar e viver uma vida plena com o nosso Senhor Jesus. Que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma forma. Eu sei que às vezes o nosso olhar e a nossa perspectiva diante das situações não é fácil. A nossa perspectiva acaba se tornando uma perspectiva pessimista. Tudo aquilo que a gente olha parece que está zoado, está ruim, está acabado. Sabe? O sofrimento, ele tem o poder, muitas vezes, de mudar toda a perspectiva. O trabalho que era dos sonhos agora se torna um pesadelo. A família que eu tanto sonhei agora se torna um buraco, se torna um problema. Agora, aquele lugar que eu tanto queria ir, aquela situação financeira que eu tanto almejei, agora ela se torna apenas um problema na minha vida. E às vezes essa perspectiva nos afoga, essa perspectiva, ela acaba com a gente, física, emocionalmente, ela destrói a gente, por causa às vezes de uma perspectiva ruim. Às vezes está tudo igual, está tudo, mas a perspectiva positiva que você tem muda tudo, ou uma perspectiva negativa. Eu quero convidar você a ter uma perspectiva positiva daquilo que você tem vivido. O trabalho que você tem e você tanto reclama é o trabalho que muitos gostariam de ter. A família que nós temos e que tanto reclamamos é a família que muitos gostariam de ter. Os pais que nós temos e que nós tanto reclamamos, talvez é os pais que muitos gostariam de ter. Sabe aquela perna que dói? Sabe aquele braço que dói? Talvez é o sonho de muita gente. Sabe, talvez aquele órgão é o sonho de muita gente. Talvez a cama quente que a gente está dormindo todas as noites é o sonho de muita gente. Que a gente possa partir de uma perspectiva mais grata, que a gente possa partir de um olhar mais grato, de uma perspectiva mais grata, e com a esperança única e exclusivamente na eternidade, porque tudo aqui é passageiro e tudo aqui foi contaminado, infelizmente, pelo pecado, então ele não consegue mais nos satisfazer. O nosso prazer e a nossa esperança estão única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Você que está com o seu coração triste, quebrantado. Você que tem passado por alguma enfermidade. Você que tem passado por crises nos seus relacionamentos de amizade, conjugal, em família, com seus irmãos. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero orar por você também que talvez ouviu essa pregação e está vivendo o momento mais extraordinário da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por você estar vivendo um momento tão gostoso e tão incrível. Mas que você esteja preparado talvez quando vier a tempestade. E que principalmente a gente possa entender que às vezes a gente está passando uma dificuldade, sabe, a tempestade é muito grande, ela vai nos afogar, o sentimento é esse, mas lembre que mares calmos não formam bons marinheiros, sabe, céus tranquilos não formam bons pilotos. Lembre-se sempre que tudo aquilo que você tem vivido tem gerado algo na eternidade. Senhor Jesus, conforta o nosso coração, Pai. Talvez a perca de alguém, talvez crises em relacionamentos, talvez uma enfermidade tenha tomado todo o nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa expectativa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, todas as pessoas que
estão em momentos difíceis, estão passando por turbulências, estão passando por tempestades em suas vidas, Deus, que o Senhor possa trazer uma mente de renovo, que o Senhor possa renovar, transformar, que o Senhor possa trazer uma perspectiva positiva, que essas pessoas possam ter um olhar e uma esperança no eterno, naquele que entregou o seu próprio Filho naquela cruz para nos dar salvação, para nos levar para viver com Ele na eternidade, Pai. Que essa perspectiva, que essa verdade, que esse evangelho tome conta do nosso coração e da nossa mente, da nossa vida, e que possamos gastar a nossa vida diante, derramado, adorando, louvando, orando e se entregando diante daquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essa seja a nossa vida, entregue 100% a Ti, Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa consolar seu coração e que Deus possa te fortalecer nesse momento que talvez você esteja vivendo. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Até domingo que vem.